Para aqueles que ainda procuram, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós iremos refletir hoje nos versículos 3 e 4. Mas é interessante que nós leiamos o versículo 1 ao 4. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Senhor Deus e Pai, honra, glória, louvor e exaltação sejam dadas a Ti para todo sempre. Rendemos-te louvores mais uma vez nessa noite, por causa da glória, do poder, da majestade, Senhor amado, que há em Ti. Nos inclinamos diante de Ti em oração, e o temos feito desde o início dessa reunião, com leitura da Tua palavra, com canções, Senhor amado, com palavras de louvor, de adoração, de glorificação, e agora queremos fazê-lo também dando toda a atenção ao que diz a Tua palavra. Para tanto, te pedimos, confronta-nos, Senhor. Quebranta-nos, meu Deus. Edifica-nos pela Tua palavra. E em tudo, Senhor, em tudo, glorifica o Teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, interessante, Pedro escreveu a primeira e a segunda carta, e há propósitos totalmente diferentes de uma carta para outra. Há alguns comentaristas que dizem que há tanta diferença no estilo que alguns duvidam que tenha sido Pedro a mesma pessoa que escreveu a segunda carta. No entanto, o propósito da escrita da primeira carta de Pedro, Pedro está escrevendo, e o contexto é uma igreja que está sendo totalmente perseguida, e Pedro vai falar na primeira carta dos perigos de servir a Cristo em uma sociedade que persegue, que mata os cristãos, e Pedro vai falar da importância de estarmos firmados em Cristo e resistirmos às perseguições. A preocupação de Pedro na primeira carta é com a pressão e a perseguição do mundo à igreja, aos servos de Deus, aos cristãos. Na segunda carta, no entanto, Pedro tem um propósito diferente. Pedro está preocupado agora não com o mundo e com as pressões e perseguições, mas com os desvios doutrinários e com os falsos mestres. O que era o perigo agora externo da perseguição à igreja, agora o perigo é dentro da igreja com os falsos ensinos. Então a preocupação de Pedro nessa segunda carta é com a igreja e não com o mundo. Pastor Martin Lloyd-Jones, comentando esse texto, ele
vai dizer que a sua preocupação, ao escrever, ao cometer esse texto, é o estado da igreja e não o estado do mundo. Porque o mundo está num estado totalmente decadente. E o perigo está justamente a vida em que a igreja tem vivido, e o mundo, por estar em um estado decadente, ele não dá ouvido à mensagem do evangelho que a igreja prega. E a preocupação, de acordo com o que Lloyd Jones vai dizer, a preocupação está justamente se a igreja tem vivido um relacionamento verdadeiro com Deus, se de fato a igreja tem vivido a mensagem do evangelho, e se a falta disto não tem causado dificuldade em um mundo rejeitar a mensagem da igreja. E ele então vai afirmar no seu comentário que se a igreja se preocupar em viver verdadeiramente a mensagem do evangelho, se a igreja se preocupar em ter um relacionamento verdadeiro com Deus em Cristo Jesus, aí sim o mundo vai prestar atenção na mensagem do evangelho que a igreja prega. Precisamos entender que o estilo de vida que nós vivemos vai influenciar ou não, vai levar as pessoas a dar ouvido ou não à mensagem que pregamos, vai prestar atenção ou não na mensagem que nós pregamos. Precisamos de avivamento. A igreja precisa estar avivada. E esse avivamento só virá. Esse avivamento só acontece na igreja quando nós percebemos o quão longe estamos do estilo de vida bíblico de Deus para a sua igreja. E quando nós percebemos isso, nós vamos buscar ao Senhor e estreitar o nosso relacionamento com Ele, o nosso conhecimento acerca dEle. E então o Senhor aviva a igreja e torna a mensagem que a igreja prega poderosa. E nada pode resistir a essa mensagem do Evangelho da graça de Deus. Esse texto, o apóstolo Pedro, como já disse, tem esse propósito de falar da vida cristã, das atitudes da verdadeira vida cristã. E Pedro então vai instruir a igreja e vai mostrar nessa segunda carta que os propósitos de Deus para uma vida cristã. O que é que Deus espera do seu povo? O que é que Deus qual é o propósito de Deus para a sua igreja, para aqueles que Ele chamou, para aqueles que Ele salvou? E nós queremos falar justamente um pouco sobre isto, baseado nesse texto. Essa perícope vai até os versículos de número 11 ou 12, e o que Pedro vai falar a partir do versículo 5 é justamente o que é que acontece quando nós entendemos os propósitos de Deus para uma vida cristã. Sendo assim, nós queremos falar sobre isto e dizer que o primeiro propósito de Deus, e Pedro escreve nesse texto, é que como cristãos, com os céus de Cristo, nós de fato conheçamos a Deus. E Pedro fala isso no versículo 2, por exemplo, dizendo: olha, irmãos, graças vos sejam multiplicadas
no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que vocês alcancem, sejam levados, conduzidos por esta graça, e que vocês possam cada vez mais multiplicar o conhecimento acerca de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então no versículo de número 3, ele diz: olha, irmãos, não somente isso, o propósito de Deus é que nós o conheçamos, e Ele se revela para nós, a sua palavra, Ele se revela para nós em Cristo. E o propósito primeiro de Deus é com o Evangelho para nós, para a vida daqueles a quem Ele salvou. Pela sua infinita graça, é que nós o conheçamos, que nós tenhamos o conhecimento de Deus, e para tanto Ele já nos doou todas as coisas, para que nós tenhamos este relacionamento de conhecimento de Deus. E antes que os seus leitores pensem em outros tipos de conhecimento, que conhecimento era esse, Pedro então vai dizer que é esse conhecimento de Deus. E nós aprendemos, irmãos, que Deus quer que nós o conheçamos, não apenas um conhecimento gnóstico, como era da época, um conhecimento na verdade, que iluminava, e quanto mais você conhecia, sobretudo, tinha um conhecimento cultural, pessoas que se consideravam sábias, essas pessoas eram divinizadas, à medida em que aprofundavam no conhecimento, e o conhecimento do qual Pedro está falando, que é o propósito de Deus para nós, não é esse conhecimento não é esse conhecimento apenas cultural, não é um conhecimento empírico de forma alguma. Esse conhecimento que Deus tem o propósito de que sua igreja se aprofunde, não é um conhecimento intelectualizado, de muito conhecimento, de muito estudo, tudo isso faz parte. Mas esse não é o conhecimento que Deus espera de nós, em que Deus quer revelar para nós, em que Deus quer estreitar conosco, que Deus tem esse propósito para a sua igreja. Não é um conhecimento, como diz alguns comentaristas, não é um conhecimento metafísico, né? Do pensamento, não é um pensamento filosófico, não é esse pensamento como muitos gregos achavam que deveria ser. Não é apenas um conhecimento teológico, que muitas pessoas estudam, mas não conhecem a Deus, não tem um relacionamento com Deus, estuda a teologia, buscam resolver todas as questões e problemas teológicos, busca ter um conhecimento profundo teológico acerca de Deus, mas de fato não conhece a Deus. Não é este conhecimento que Deus tem para nós. O propósito de Deus é que nós cresçamos como? Conhecimento prático. Conhecimento de caminhar com Ele. Nós estávamos lendo esse texto e acerca desse conhecimento, me vieram 3 textos à mente. O primeiro está em João 17, versículo 3, que nós transcrevemos aqui. Os irmãos quiserem, pode abrir aí, mas nós iremos aqui. Os irmãos podem abrir desde que volte de novo para o texto em que nós estamos estudando. João 17, Jesus está intercedendo pelos discípulos e pela igreja e por todos aqueles que nele creriam, que haviam de crer nele pela pregação do Evangelho. E Jesus diz assim para Deus, na sua oração: Pai, concede-lhes a vida eterna.
E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem Tu enviastes. O propósito de Deus, o propósito do Evangelho, o propósito da revelação de Deus em Cristo Jesus é que nós o conheçamos verdadeiramente na prática, de andar com Deus, de ter experiência com Deus. E outro texto é justamente o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus aos seus discípulos, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus diz, capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: felizes ou bem-aventurados são os que têm coração puro, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são aqueles que são purificados, porque eles conhecerão a Deus. E esse conhecimento de que Jesus fala, não é o conhecimento futuro, quando nós seremos glorificados, estaremos na glória e veremos a glória de Deus. Não, esse conhecimento é enquanto nós vivemos aqui. O que Deus está dizendo, olha bem, o que Jesus está dizendo é aos seus discípulos e a nós, que aqueles serão bem-aventurados, aqueles que conhecerem a Deus, enquanto vivem aqui na terra, e de terem experiência com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, procurar se interessar por conhecer a Deus. E finalmente, tem um salmo que eu gosto demais, principalmente por um dos versículos. O salmo de número 103, o versículo 7, diz assim: e Deus revelou os seus planos a Moisés, e seus feitos aos israelitas. Este versículo tem uma revelação tão grande e profunda acerca da preciosidade do relacionamento com Deus, da preciosidade do conhecimento de Deus, porque, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é a diferença entre Moisés, o conhecimento que Moisés teve acerca de Deus, e o conhecimento do povo de Israel. E ele está dizendo, olha, Israel conheceu a Deus, o conhecimento que Israel teve acerca de Deus foi através dos seus feitos, dos seus milagres, mas a Moisés, Deus revelou os seus planos, ou seja, eles se relacionavam com Deus, mas Moisés estava nos bastidores, tendo um relacionamento íntimo com Deus. Eles só viram e experimentaram os milagres de Deus, e eles creram em Deus por causa dos feitos de Deus, mas Moisés de andar com Deus, de se relacionar com Deus. Isso é muito precioso, irmãos, porque nós vivemos exatamente um tempo em que as pessoas conhecem a Deus apenas por suas manifestações poderosas de milagres. Mas experiência verdadeira tem aqueles que andam com Deus, se relacionam com Ele, independente das circunstâncias que vive. E Pedro vai justamente dizer que o primeiro propósito de Deus aqui nesse texto é que nós o conheçamos, que nós tenhamos experiência com Ele, que nós nos relacionemos com Ele, e à medida em que nós nos relacionamos com Ele, à medida em que nós buscamos este Deus, à medida em que nós procuramos conhecer esse Deus, Ele se manifesta, Ele se revela também na nossa experiência pessoal. Embora Ele já tenha se revelado na pessoa de Cristo, nas suas obras maravilhosas,
E nós o passaremos a servir com muito mais gratidão, se nós o conhecermos na prática, no relacionamento, andando com Ele. O que nós aprendemos aqui? Pedro diz: olha, irmãos, e ele se deu a conhecer como ele se revela para nós, pelo seu divino poder, pela sua natureza divina, pela sua graça. Mais que isso, ele deu tudo que nós precisávamos para ter esta vida, todas as coisas para ter, que nos conduzissem à vida. E mais do que isso, uma vida piedosa. Uma vida de relacionamento com Deus. Ele já providenciou tudo. Nós temos aprendido, irmãos, que tudo que nós fazemos, que há em nós o desejo de andar com Deus, de servir a Deus, tudo que há em nós que de fato demonstre um crescimento, um amadurecimento espiritual, todas essas coisas não são méritos nossos, mas é a graça de Deus se revelando em nós. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já nos doou, Ele nos deu a condição, nos chamou para servi-lo, para andar com Ele, para conhecermos a Ele, e Ele mesmo providenciou os meios de graça para que nós assim o façamos. E como é que isto é possível? E talvez se torne, talvez pareça para os irmãos até clichê o que irei dizer agora. Sabe como é que a gente se relaciona com Deus? E que a gente tem intimidade com Deus? E que a gente conhece a Deus? Por exemplo, pelos meios de graça que Ele nos deu. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós entendemos a graça do Senhor, nós entendemos o amor de Deus e nós nos dedicamos com gratidão a Ele. Embora aquele pão e aquele suco de uva, depois da oração, não se torna por um milagre, literalmente o corpo e o sangue do Senhor, nós entendemos que o seu corpo e o seu sangue foram entregues e derramados naquela cruz pelos meus pecados. E Paulo, entendendo disso, olha, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Se nem o seu próprio Filho Ele nos negou, se Ele se revelou e revelou o seu amor no seu Filho, Jesus Cristo. Nós conhecemos a Deus através da leitura, da dedicação e da obediência da sua palavra, das Escrituras Sagradas. Deus se revela na sua palavra. E de novo, talvez pareça clichê, todo mundo já sabe disto, através da oração. E eu digo que essas formas de conhecer a Deus, talvez pareça clichê, repetitivo, todo mundo já conhece de cor e salteado, mas não basta nos saber que esse é o caminho, nós temos que praticar, gente. Não basta saber da importância dos meios de graça, não basta entender o quão importante é ler a palavra, obedecer a palavra, ser guiado pela palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra. Não basta saber que é interessante, que é importante uma vida de oração. Muito mais poderoso e eficaz é praticar essas coisas. E isto é conhecer a Deus. E o segundo propósito de Deus para a sua igreja é ser semelhante a Jesus. É ser parecido com Jesus. É ter o caráter de Cristo forjado em nós, formado em nós. Versículo 4 diz assim: pelas quais...
13 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, pela sua glória e pela sua virtude, pela sua glória e pelo seu poder, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que vocês se tornem, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O Senhor, pela a sua divina natureza, pelo seu poder, pela sua graça, não somente nos chamou, não somente nos salvou, não somente nos justificou no sacrifício de Jesus, mas Ele nos chamou para que nós o conhecêssemos, tivesse o conhecimento prático dEle. E o propósito é que nós sejamos transformados, que a natureza de Cristo seja posta em nós, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua virtude. Então, o propósito final de Deus, principal de Deus na vida da sua igreja, é que nós o conheçamos e que em nós, sejamos feitos semelhantes a Cristo, parecidos com Jesus. Estou vendo Luan ali, né? E eu só sei que é Luan porque antes eu fui ali conversar com ele e eu perguntei o nome dele. Lucas não está aqui hoje não, né? Eu não sei discerni-los. Algumas pessoas já conhecem já. E eles não facilitam ainda. Eles usam o mesmo corte, né? O mesmo tipo de óculos. Eu só nunca os vi com a mesma roupa. Só nunca os vi. Mas o mesmo estilo de se vestir, às vezes dificulta. E é com essa semelhança, embora nós estamos falando de semelhança física, né? Embora nós estejamos falando com relação a Luan e Lucas de semelhança física, e a nossa semelhança é na nossa natureza, e que nós sejamos participantes da natureza divina de Cristo. O que Pedro está querendo dizer mais ou menos é isto: olha, eu quero que vocês sejam tão parecidos com Jesus, quando olharem para as práticas de vocês, quando olharem para as atitudes de vocês, quando olharem para a maneira como vocês vivem, assim como no capítulo 26 de Atos, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de cristãos. 16, né? Eu nem lembro mais agora qual é o capítulo. Eles eram tão parecidos com Jesus. Agora, não eram parecidos fisicamente, mas no seu caráter, no seu comportamento, naquilo que faziam. E o propósito de Deus é que nós sejamos participantes da natureza de Cristo, que nós sejamos semelhantes a Jesus, que nós olhemos para as nossas atitudes do dia a dia e perguntemos para nós mesmos o que Jesus faria em meu lugar. Qual seria o comportamento de Jesus nesta situação? E eu tenho certeza que imediatamente o Espírito Santo testificará com o nosso espírito. Ele faria assim. É isso? Então faça assim. Seja semelhante a Jesus. E Pedro, de novo, preocupado com o estado da igreja. Pedro, preocupado com o comportamento da igreja. Pedro, corrigindo qualquer desvio doutrinário
que existisse, o que estava existindo na igreja, através de falsos mestres. Ele diz, ele chama a igreja, ele chama os seus leitores para relembrar qual é o propósito de Deus para eles. Sejam semelhantes a Jesus. Ele já nos deu a conhecer. Ele já se revelou para nós. E nós temos a maneira de conhecer a Deus, as maneiras de conhecer a Deus, de andar com Deus. E devemos fazê-lo. E não, de novo, não é uma coisa futura. Nós sabemos que quando Cristo vier nas nuvens, nós, o que ficarmos vivos até lá, seremos transformados em glória. Seremos glorificados. E nós estaremos na glória para sempre com Ele. Mas ser semelhante a Jesus não é esperar esta glória futura acontecer. É enquanto nós vivemos hoje, aqui, agora, nos nossos comportamentos. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. E Ele já preparou tudo, já nos doou tudo para que isto seja possível acontecer. Tem um texto em Romanos, de novo, se quiserem abrir. Romanos capítulo 8. Olha só o que Paulo fala no versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou. Deus conheceu os seus servos e os predestinou. Para quê? Para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, fosse o primeiro de muitos irmãos. O propósito de Deus desde a eternidade, Ele já nos conheceu antes de existirmos, e nos elegeu em Cristo Jesus, com o propósito de sermos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, no nosso comportamento, na nossa obediência, no nosso relacionamento com Ele, ao ponto de Jesus ser o mais velho de muitos irmãos que imitam a Deus como filhos amados. O propósito de Deus é que nós sejamos conhecedores dele, nos relacionando e andando com ele, um conhecimento prático de Deus, tendo experiência com Deus, e que nós sejamos semelhantes a Jesus. E de novo Paulo, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, de novo ele fala não de uma glória futura, mas aqui, enquanto não vamos para a eternidade. Capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada dia mais parecidos com Ele. Então não é lá no futuro, não é na eternidade, é aqui, e é gradativamente. E Deus tem esse propósito para conosco, irmãos, para que olhem para nós, olhem para os nossos comportamentos, olhem para o nosso estilo de vida, e não tenha dúvida de que nós somos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, parecidos com Cristo, com a natureza de Cristo.
E a preocupação de Pedro, hoje estou concluindo, não é com o mundo e nem com o estado do mundo. A preocupação de Pedro nesse texto é com a igreja, com o estado da igreja, para que o mundo possa dar crédito à mensagem da igreja, para que o mundo creia e ouça, pare para ouvir a mensagem da igreja. É necessário que nós conheçamos a Deus, de andar com Deus, e sejamos parecidos com Jesus. E sejamos parecidos com Jesus. Nós precisamos entender que Deus quer que nós vivamos em harmonia com Ele e com Sua palavra, em harmonia com Suas Escrituras, com a vida condizente com o padrão bíblico de vida cristã. E é justamente isso que Pedro está escrevendo no decorrer dessa carta. Nós iremos continuar meditando nesse texto em uma outra oportunidade, mas no decorrer da carta, a preocupação de Pedro vai mostrar que Deus quer que nós vivamos em harmonia e obediência à palavra do Senhor, às Escrituras, com estilo de vida indicado, mostrado nas Escrituras. É o que Deus espera de nós. Mais do que isto, é o que Deus preparou para que nós vivemos, providenciou e nos doou, nos deu com sua graça a possibilidade de viver esta vida condizente com as Escrituras. A vida eterna não é um ideal futuro. É o que nós aprendemos com Pedro. A vida eterna não é uma coisa que vai acontecer só no futuro. Ela tem que ser começada a viver aqui, com as nossas vidas. Para que aqueles que querem ir para o céu, precisam viver uma vida de céu aqui na terra, pensando nas coisas do céu enquanto aqui vivemos, tendo o comportamento daqueles que vão morar no céu enquanto aqui vivemos. Nós devemos ser cidadãos do céu aqui na terra, ter um comportamento de cidadão dos céus aqui na terra. Esse é o ideal de Deus para nós. Nós criamos ideal e achamos que essa vida só vai ser vivida quando finalmente Cristo voltar, e lá na eternidade nós viveremos assim. Nós só iremos para a eternidade e viver com Cristo se nós vivermos essa vida em Cristo aqui. Esse é o ideal de Deus para nós. Obedecer a Deus aqui é o nosso ideal de vida e o propósito de Deus para nós. E assim nós teremos autoridade para que as pessoas parem para ouvir o que a igreja tem para dizer. Amém? Coloquemos em pé, por gentileza.